Amém? Glória a Deus. Eu acho que era isso, né? Também nós temos o privilégio hoje, queria chamar o pastor Getúlio aqui. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Getúlio. Não só do pastor Getúlio, da pastora Elda também, né? Um prazer, um privilégio, né? Ter esse casal abençoado que tanto nos abençoa. Quem é abençoado aqui pela vida do pastor Getúlio? Quem já foi, né? Quem não conhece o pastor Getúlio? Tem alguém que não conhece? Tem bastante gente, pastor. Pastor Getúlio é uma bênção, tem aqui estado conosco. Ele passou no passado aqui, foram umas 8 semanas aqui, né? Umas 8 semanas aqui com a gente, foi uma bênção. Nós temos, né, frutos aqui da vida do pastor Getúlio, da pastora Elda, e essa casa tem muita gratidão pelo Senhor, pastor. Vamos orar pela vida do pastor aqui. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Getúlio, da pastora Elda. Deus, desse casal, dessa família, Senhor, que tanto tem, Pai, se doado ao corpo de Cristo, nós te louvamos, Jesus. Deus, nós oramos, Pai, a nossa oração como Alcance Piraquara é que eles possam caminhar ainda mais no sobrenatural do Senhor, que eles possam viver experiências contigo, como eles têm vivido, Senhor. Deus, abençoa a vida do pastor Getúlio, Deus, abençoa a vida da pastora Elda, dos seus filhos, Senhor. Deus, nós oramos, Pai, para que essa família, Pai, seja alcançada de uma forma no sobrenatural do Senhor, como ela nunca foi alcançada, Senhor. Que eles possam caminhar no sobrenatural, que eles possam viver de intervenções divinas, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado ainda mais, como tem sido, Pai, através da vida deles, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa família, por essa casa, Senhor, que tanto tem nos abençoado. Oramos isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, amados, graça e paz. A alegria estar de volta aqui. O bom filho, a casa torna, né? E é uma alegria estar com vocês aqui hoje. O pastor Leandro tinha me convidado uns dias antes, eu acho que 2 domingos atrás, não tenho certeza, mas eu já tinha a agenda, então a gente já encaixou aqui para estar com vocês hoje. E sempre quando ele me convida, às vezes não dá na data, mas a gente sempre deixa uma outra data marcada para estar com vocês. Ele já apresentou minha esposa, a pastora Elda, como o pessoal fala, orou pouco. Eu orei mais. Eu orei mais. Esse ano nós vamos fazer 31 anos de casado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu fiquei assim meio preocupado, porque na hora que o pastor Leandro perguntou assim, cadê os jovens da casa? Eu não vi o pastor Valdomiro levantar a mão, dar um brado de vitória, nada. Eu falei, puxa, não, mas não está na curva ainda, está na curva. Aquele ali, eu fiquei surpreso, ele achou que ia para o céu antes da gente. Só que parece que chegou na porta, o anjo falou, opa, volta que você tem obra para fazer lá. Quando eu vi ele chegar ali, eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Queridos, antes da gente compartilhar a palavra com vocês, deixa eu falar uma coisa. Essa semana eu postei nas minhas redes sociais os meus 5 e-books por um precinho bem especial. Por que o e-book ele vai ser útil para você? Você vai ter 5 livros meus que você vai carregar no seu celular. Então você não precisa estar na sua biblioteca para ler um livro meu. Você, em casa, no trabalho, você pode marcar um livro meu que você quer ler, né? Tanto livros que às vezes eu não trago, porque a pandemia fez com que a gente não editasse mais livros, para não ficar parado. No passado a gente fazia uma grande tiragem e deixava em casa, quando ia ministrar fora, levava os livros. A pandemia, por ter feito a gente parar um pouco, nós não editamos mais livro, com raras exceções, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei todos os meus livros, o Trocando a Ansiedade pelo Descanso, que foram vendidos milhares de cópias, graças a Deus. Não posso falar como o pastor Luciano, que vendeu 4 milhões, se eu não me engano,
de um título, né? Mas o meu foi tanto o Trocando a Ansiedade pelo Descanso, como o primeiro, aquele livreto, eu não sei quantos aqui chegaram a ter acesso dele, Como Vencer Antes da Batalha, também foram vendidos milhares de cópias. Eu Tenho um Sonho, O que Você Sabe sobre Libertação, e esse último que eu lancei agora, Eu Já Orei e Agora. Né? Esse livro, Eu Já Orei Agora, eu falo um pouquinho, irmão, sobre decepção na oração. Se você vasculhar um pouquinho a internet, você vai ver que eu estou sempre pincelando sobre a decepção na oração dentro da igreja. Como tem gente que são decepcionada com a oração, e isso levou à extinção do culto de oração na igreja. Né? Nós não temos mais culto de oração, porque eu estou falando aí, principalmente para o pessoal da velha guarda, do qual o pastor Valdomiro não faz parte, porque ele é um jovem, irmãos, antigamente a gente tinha um culto na semana que era só de oração. Círculo de oração ou ficou restrito a umas igrejas, ou hoje é motivo de meio de chacota. Né? Por quê? Por que foi extinto? Porque nós levávamos muito tempo no culto de domingo brigando com o povo, para o povo vir no culto de oração. E o culto de oração se tornou uma luta, porque vinha 3, 4 gatos pingados para orar e ainda reclamava porque tinha pouca gente. Então acabou entrando em extinção o culto de oração. No livro Eu Já Orei Agora, eu mexo um pouquinho com a decepção da oração que está no coração de muitos crentes, porque, irmãos, eu só invisto minha vida naquilo que eu acredito que vai trazer resultado. Isso é meio que inerente à nossa natureza. Beleza? A gente gosta de colocar a nossa vida, por exemplo, se eu falar para você, olha, você vai investir R$100 hoje, e daqui 5 dias você vai ter 500, você vai vender a dentadura. Sei lá o que você vai vender, o relógio velho, você vai vender o sapato velho, mas você quer porque é retorno. É retorno. Por que nós temos dificuldade na oração? Se ela é tão eficaz quanto a Bíblia fala que tem algum problema aí. Tem algum problema. Né? Então, nesse 5º livro que você sabe sobre Já Orei Agora, eu falo um pouquinho sobre decepção na oração. Mas eu quero escrever, de fato, um livro falando só sobre isso, sobre decepção com a oração e decepção com o jejum, para a gente poder meio que redirecionar a igreja. Eu fiz uma postagem no início da semana passada, nas minhas redes sociais, onde eu tenho um trechinho de uma palavra que eu preguei na Casa de Israel, onde eu falei sobre decepcionados com a oração. E aí, se você quiser dar uma olhada lá, mas você pode ter hoje os meus 5 e-books, quase que pelo preço de um livro físico. Você pode ter os 5 no seu celular, no seu iPad, no seu computador, onde você trabalha, você vai ter esses 5 que vai seguir você, tá? Só no final, nos procure, que eu vou precisar do seu telefone. Não é para fazer propaganda, para ficar te mandando propaganda. Nunca. Você nunca vai receber propaganda minha. É para te mandar os e-books, ou vou precisar do seu e-mail para te mandar os e-books. Eu prefiro mandar para o WhatsApp, porque você pode abrir o livro no WhatsApp, e num 10 minutinhos que você tem, você abre lá, lê, marca lá onde você está, e você pode se alimentar com bastante facilidade. Beleza, queridos? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, já só dando uma ênfase aqui o pastor Leandro já, eu podia dar uma palavra também sobre o que o Guerreiro falou sobre oferta, muito boa colocação que ele fez, mas o sobrenatural, irmãos, a Alcance, ela é seletista com respeito às pessoas que ela vai trazer para ministrar. Dificilmente você vai ver no púlpito da Alcance pregando alguém que é uma anomalia pentecostal. Alguém que prega avivadamente, mas não tem vida para mostrar. Né? Pode acreditar, se tem um cara pregando no púlpito de um Alcance, ele já foi examinado de tudo quanto foi jeito, para estar pregando ali. Então, esse sobrenatural vai ter gente, meu Deus do céu, gente que vai valer a pena você entrar,
vai valer a pena, vai ser uma imersão. Você vai mergulhar num lugar em águas profundas. Não vai ser águas rasas, não, águas profundas. E com certeza você não vai sair de lá do mesmo jeito que entrou. Tá certo? Eu me lembro de uma palavra que o Dani Bonilla trouxe uma vez, aqui na Alcance de Pinhais. Irmãos, enquanto aquele homem pregava, havia uma unção tão forte na vida dele, mas tão forte, que eu estava me segurando na cadeira para não começar a dançar e pular na frente do púlpito enquanto ele pregava. Era muito forte a unção, muito forte. E olha que eu sou meio matutão, meio do mato, né? Então, assim, de vez em quando, eu escutava a esposa dele falando assim, come on, yes. Eu falava, puxa, mas que mulher exagerada, né? Mas quando aquele cara começou a pregar, e a mensagem dele, irmãos, persiga o inimigo até exterminá-lo. Não até ele fugir, não, é até exterminá-lo. Aquela mensagem ali, eu falei, meu Deus, me ajuda a segurar no banco. Então, esse sobrenatural vai ser espetacular. Guarda isso aí, tá? Tá vindo gente do fogo, né? Eu não sei se vocês chegaram a trazer aquela profeta aqui, Dimitri. Irmãos, aquela mulher, pelo amor de Deus, eu não sei nem se ela mora de fato nos Estados Unidos ou no planeta Terra, porque aquela mulher, quando ela mergulha no sobrenatural, é muito maluco o que aquela mulher faz. Ao mesmo tempo que ela está cantando, ela para e profetiza, e volta para cantar de novo, e começa a profetizar. E eu ouvi de pessoas que foram tiradas do meio da igreja, lá de Curitiba, lá está reunindo 2.500 pessoas no culto, que ela tirou gente do meio da igreja para entregar recado, e depois a pessoa fala, olha, o que aquela mulher falou para mim foi o que eu entrei pensando no culto. Então, são momentos assim que você deve, priorize isso aí, priorize essa data, tá bom? Ok? Quem está dormindo diz amém? Beleza, então eu vou dar todos os avisos de novo, né, pastor Valdomiro? Hoje ele não deu amém. Ele não está ficando, ele não está na curva, ele está ficando, é melhor. Vamos lá. Tá bom, então ficou aí o aviso dos meus e-books, que você pode adquirir hoje, pelo preço de quase um livro físico. Evidente que o e-book, a diferença é só que o livro físico é mais caro para você fazer ele, mas o e-book você faz ele uma vez só e fica à disposição, tá? E fica aí o reaviso sobre o sobrenatural. Sobre a palavra do guerreiro aqui, oferta, irmãos, você quer marcar uma pessoa, oferta na vida dela. Oferta na vida dela. Você vai ver que ela não vai te esquecer. Ah, pastor, você não acha que estou comprando uma pessoa? Não. O livro de Provérbios diz que a boa oferta, ela estreita relacionamento e leva à presença de grandes. Agora no pastor Mário, lá de Ponta Grossa, lá da Rema, eu cheguei no culto e veio uma senhorinha que eu já costumo abraçar ela toda vez que eu vejo, que o jeito dela já parece assim, me dá um abraço, sabe aquela senhora que você vê que o rostinho dela assim, dá vontade de ir lá e abraçar, e tipo a Felícia com aqueles animalzinhos, e pegar e fala, vou te levar para casa, né? E aquela senhora, a primeira vez que ela fez isso, me impactou. Eu cheguei na igreja e ela veio com um envelopezinho na mão e ela entregou para mim e disse assim, para abençoar a vida do senhor. E eu não me liguei no que estava dentro do envelope, sabia que era uma oferta, mas eu abracei ela com tanto carinho e falei, muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Agora, a semana passada eu estive pregando lá, quando eu chego na igreja, está ela lá, eu falei, não vou deixar dar um abraço nela de jeito nenhum, o rostinho dela está me pedindo um abraço. Aí quando eu cheguei perto dela, querida, que bom te ver aqui. Quando eu abracei ela enfiou a mão assim no bolsinho do vestido dela, falou, eu trouxe aqui uma ofertinha para o senhor. Meu Deus, pastor, o senhor está sendo comprado? Não, irmãos, mas a pessoa não sabe o momento que eu estou passando, e essa pessoa se deixa levar pelo Espírito Santo para ofertar na minha vida.
Marca ou não marca? Marca. Você veio na igreja e você sabe que seu gás acabou. E você entrou aqui dizendo, meu Deus, eu estou precisando de um livramento. Aí de repente chega alguém e diz, olha, não é muito, mas eu senti tanto de abençoar a sua vida e te dar R$110 ou 120. Irmão, você nunca mais vai esquecer aquela pessoa. Não é que ela te comprou, ela te abençoou. E quem anda contigo no vale, você não vai esquecer nunca, nunca. Jamais, jamais. Então, nunca deixe de abençoar pessoas. Nunca, você vai marcar pessoas. Você vai marcar pessoas, porque você está dando o que você tem de mais precioso. E o que nós temos de mais precioso hoje é o nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro é resultado da nossa vida, do suor da nossa vida. Então, não deixe de fazer isso, porque sempre alguém vai se lembrar de você, porque você vai estar completando um ciclo. Essa pessoa que você está abençoando, ela deve ter abençoado alguém, e Deus está querendo usar você para fazer ela colher o que ela semeou. É uma regra de ciclo isso, né? E se você se coloca na brecha para fazer com que uma pessoa colha o que ela semeou, pode acreditar que Deus vai te surpreender também. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 8, verso 5 diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Bom, deixa eu fazer aqui uma observação principalmente sobre Samaria. Lembre-se que Samaria já havia sido impactada há algum tempo atrás por uma mulher samaritana. Beleza? Aquela mulher lá de Samaria é uma região enorme, era uma região enorme. Mas aquela mulher foi impactada, foi até as pessoas, e as pessoas vieram até Jesus, e Jesus acabou ficando alguns dias em Samaria. Então, Samaria já tinha sido impactada uma vez. Mas mesmo com o impacto que houve evangelístico do ministério de Jesus em Samaria, a gente tem um outro problema. Houve meio que uma comodidade apostólica da igreja em permanecer em Jerusalém. Por que permanecer em Jerusalém? Porque ali estavam os pilares da fé evangélica. Ali estava Pedro, né? Ali estava João, Tiago, o irmão do Senhor que havia se convertido e estava aleluiado, né? A igreja estava crescendo bem, a coisa estava muito gostosa ali. Então você não vê mais um outro mover evangelístico direcionado para Samaria. Não vê por quê? Primeiro que a gente continua tendo uma dificuldade na cabeça da igreja, na cabeça dos judeus convertidos, em encarar o samaritano como um povo que merecia o evangelho. Você vai notando meio que uma apatia ainda existente, a nível de que, quando Pedro desce à casa de Cornélio, e olha que o Senhor teve que dar uma bronca nele, o Senhor teve que mostrar uma visão para ele, o Senhor teve que dar uma visão para Cornélio para que gentios fossem evangelizados. Então, havia ainda um bloqueio meio que cultural com respeito a Samaria. O bloqueio cultural data de 730 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor, ele toma Israel. Então, o processo de colonização é muito parecido com o que a gente tem hoje. Muito parecido, né? O processo de colonização era, se eu quero colonizar essa terra e eu quero enfraquecer o povo dessa terra para que eles não insurjam contra o meu domínio, a primeira coisa que eu vou fazer é destituir a liderança que está presente aqui. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá certo? Mas eu preciso tirar a liderança, eu preciso destruir, escute bem,
a religião e exterminar a cultura. Isso é um processo muito antigo, muito antigo. Então, Nabucodonosor faz o quê? Entra naquela parte até então de Israel, tira todos os israelitas dali, leva para muito distante e trazem povos, mulheres em especial, ele traz de lá e faz casamentos mistos para gerar uma raça mista. E aí ele vai enfraquecendo a cultura, enfraquecendo a religião, trazem sacerdotes de outra religião para cá, e isso enfraquece a cultura. Samaria se tornou isso, um povo híbrido. Não era um judeu puro e não era um babilônico puro. Era um povo misturado. Então você vai ver esse processo de degradação de uma nação, quando Neemias está reconstruindo o muro. Você tem ali 3 opositores à reconstrução do muro. Todos 3, se eu não me engano, não sei se eram os 3 ou 2 deles, eram samaritanos. Então eles se opõem à reconstrução de Jerusalém. O nojo, o não querer evangelizar o samaritano, levou a se criar um ditado. Eu não sei se esse ditado persiste até hoje em Israel, provavelmente não. Mas na época de Jesus era: os samaritanos existem porque o inferno precisa de combustível. Então, para isso, Deus criou o samaritano. Não se entrava na terra de Samaria. Pisou em Samaria, quando voltava para Jerusalém, você tinha que fazer um ritual de purificação, porque você havia se tornado imundo. Conversar com o samaritano, está louco. Com uma mulher samaritana, nem sonha. E uma mulher sem marido, eu não vou chamá-la de prostituta, mas uma mulher sem marido, pior ainda. Me parece, o que você vai notando, principalmente nesse momento aqui, no momento de Cornélio, da conversão de Cornélio, você vai notando que a igreja estava muito gostoso ficar em Jerusalém. Então, o que acontece? Com a morte de Estevão, a unção, ela vai trazer milagres e transformação, mas a unção vai fazer também inimigos. Nunca esqueça disso. O dom que você está pedindo para se mover nele, vai trazer o resultado que você está querendo, mas vai trazer oposição, principalmente de medíocres. De pessoas que não perseveraram como você na oração, para ter o mover que você tem sobre a sua vida. Se você carrega uma unção, pode acreditar, onde você for, você vai suscitar inimigos. Tá certo? Estevão, a pregação de Estevão, pessoalmente, ela dá de 50-0 na pregação de Pedro. Mas esse homem, na hora que ele pregava, o rosto desse homem transfigurou na frente de todo mundo, e ele tinha a forma de um anjo, e isso criou indignação. O que acontece? Esse cara é morto, e provavelmente a morte dele tem o consentimento e a presença de Paulo sobre os pés de quem depositaram a roupa de Estevão, que é como se dizendo, ele autorizou. Então está aqui a roupa dele. Depois disso se levanta uma grande perseguição e os discípulos são obrigados a sair de Jerusalém porque o bicho pegou. O apóstolo Paulo agora está endemoniado, é levado ao quadrado, entendeu? E ele falou, agora a gente mata todo mundo e joga na prisão, e evidente que ele ia ganhar o ibope, né? Fica só os apóstolos, mas os demais saem, inclusive Filipe, que começa como um diácono e termina como um evangelista. Mais na frente você vê ele como o pai de 3 profetiza. No livro de Atos você vai ver que quando Paulo estava passando para a volta de Jerusalém, ele para na casa desse mesmo Filipe, que era pai de 3 meninas que profetizavam. É interessante que Filipe começa a servir como diácono na igreja, mas logo depois você vê que ele vai para outro nível. Eu não digo nível maior. Ele começou aqui e agora ele foi promovido para cá. Não, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo o pastor Getúlio
como um cara mais importante do que a irmã, que recebeu com um sorriso a pessoa ali na porta. Somos ministérios distintos, mas o meu jamais vai ser mais importante do que ela. Mas como Felipe se move num outro ministério, se cumpre bem no que Jesus diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Ele vai para um ministério agora que vai estar muito mais em evidência do que o diaconato, que era o socorro das viúvas e a organização da igreja local. O que leva Felipe para descer para Samaria? Luta. Não existe nada melhor para gerar crescimento espiritual na nossa vida do que luta. Que coisa boa, né, irmãos? Gente, que bênção passar por luta. Oh, glória a Deus. Oh, nessa noite, inclusive, eu estou impelido pelo Espírito para orar para que venha luta sobre a sua vida. Oh, você quer crescer no Senhor? Quero! Quero! Eu vou orar por você para vir luta. Não, pastor, peraí. Essa pregação sua está meio do anticristo. Esse negócio de luta, não, para cima de mim, não. Mas a perseguição da igreja em Jerusalém leva Filipe para Samaria. Aí a gente começa a ver coisa acontecendo. Você vai ver algo interessante aqui, e é sobre isso que eu quero falar. Filipe começa a pregar, e as pessoas pararam para ouvir o que ele estava pregando. Por quê? Por causa dos sinais que ele operava. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O que nos diferencia das demais religiões hoje expostas no mercado de venda no mercado religioso? Não é a beleza do nosso evangelho. Porque, de uma forma superficial, existem religiões com uma mensagem mais bonita do que a nossa. Sim ou não? Claro, irmão. Peraí, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o espiritismo kardecista. Para eles não existe inferno. Vamos resumir tudo, que o inferno para eles é aqui. Quando você morre, você vai para um lugar. Gente, se puder até deixar assim, para mim, se puder deixar assim, aqui tá bom para mim. Beleza? Eu não sei se foi um acidente aí, mas para mim é bênção. A gente fica muito calor com isso aqui em cima. Você morre, mas você não vai para o inferno nem para o céu. Alguma linha espírita fala numa tal de escola de São Vicente de Paulo, que você morre e vai para essa escola, você passa um tempo lá e você é preparado para reencarnar de novo. E a cada reencarnação sua, você vai se tornando mais perfeito. Aí isso você vai ouvir como purificação do karma. Cada reencarnação vai te tornando mais perfeito. Até você chegar num nível onde você é tão perfeito que você não vai reencarnar mais nesse planeta. Você vai reencarnar num outro planeta onde existem pessoas do mesmo nível que o seu. Olha que coisa linda. Quem quer reencarnar num outro planeta? Mas claro que eu quero. Me tira daqui. Me tira daqui. Então, vamos pegar uma outra doutrina, vamos pegar a doutrina do purgatório? Vamos pegar a doutrina do purgatório. É o seguinte, o inferno não é eterno. Você vai, por causa dos seus pecados, você vai morrer, e você vai para um lugar se purgar. Você, dependendo dos seus pecados, você vai sofrer um tempo lá, mas depois você é tirado de lá para entrar no céu. Opa! Não é tão bonita quanto o kardecismo, mas tudo bem. Eu topo, se for preciso. Mas tem um jeito de você passar pouco tempo no purgatório. Isso não é o pastor Getúlio que está inventando. Você vai aprender isso em catecismo. Você vai aprender isso. Boas obras e esmolas, ou esmolas dinheiro dado aos pobres, ou dinheiro dado à igreja, e essa foi a briga da Santa Inquisição, quem estudou história sabe disso,
né, que a Santa Inquisição perseguiu muitos padres, porque muitos padres não concordavam com a Santa Inquisição. Isso não existe. Não existe. Por quê? Você vai ver padres durante a Santa Inquisição dizendo assim, que história é essa de que cada moeda que cai no gasofilaço da igreja é 1 ano a menos de um parente seu no purgatório? Teve padres que falou não existe, e foram perseguidos. Mas, de qualquer forma, aí você vem para dentro da igreja evangélica e a palavra diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso, juízo. Não, essa doutrina é muito feia. Eu prefiro a da reencarnação. Na pior das hipóteses, o purgatóriozinho por um tempo. Mas ser condenado, ser absolvido logo após a morte, não ter outra chance, de jeito nenhum. Então, se você pegar o Evangelho e comparar com algumas religiões que são vendidas nos nossos dias, você vai ver que a gente fica meio que a desejar, porque o Evangelho, eu costumo falar que quem aceita Jesus está comprando uma briga contra o próprio coração até o arrebatamento da igreja. É briga, todos os dias é briga. O Evangelho, é por isso que muita gente recua, porque ele descobre que o Evangelho que nós pregamos não é um Evangelho de mamão com açúcar, de jeito nenhum. É você brigar contra você mesmo todos os dias, irmãos. É uma briga contra a sua natureza terrenal que tende para o pecado. É essa briga, é você pregar uma mão hoje e a outra está a despregar amanhã. Você vai pregar isso aqui, o pé desprega. Aí você vai pregar ali na cruz, aí a cabeça já desprega. É essa briga constante. Então, você olha para isso e você diz, pá, mas não tem um jeito de maquiar o Evangelho? Não tem jeito de maquiar o Evangelho. O Evangelho é muito claro. Jesus diz, quem quiser me seguir, peraí, faça um cálculo. Você quer ser meu discípulo? Você vai ter duas analogias que Jesus vai fazer para quem quer ser discípulo dele. Ele diz, ninguém vai construir uma torre sem antes calcular o gasto. Ele está falando sobre o discipulado. Ele diz, antes de fazer essa torre, calcula os gastos, para que você, começando, não deixe a obra pela metade, e quem passar fale, olha o insensato o que fez. Começou e não pôde terminar. Jesus diz, quem quiser me seguir é semelhante a um rei que vai para uma guerra. Primeiro ele analisa para ver se ele pode, de fato, fazer aquela guerra. Se não, Jesus diz, ele vai lá e faz as paz. Ele faz um contrato de paz. Então o Evangelho é uma eterna negação, não digo eterna, mas é uma constante negação até o arrebatamento da igreja. Agora, o que fez com que um povo de cultura mista, e principalmente de fala grega, um povo que tinha deuses para tudo? Se você acha que o Brasil tem muitos deuses, você devia conhecer Samaria. O que faz com que um povo que tinha tanto uma religião mais confortável e uma filosofia e um nível filosófico um pouquinho melhor, parar para ouvir Filipe com o evangelho da cruz, com o evangelho de morte, com o evangelho de sangue, onde o Deus que criou todas as coisas resolve nascer numa família pobre, entrar em Jerusalém montado num jumento, morrer crucificado, humilhado e ressuscitar ao terceiro dia para poucas pessoas verem. Sinais. Por que as pessoas pararam para ouvir Filipe? Sinais. Eles viam que demônios eram expulsos das pessoas. E para você que já me viu ministrar libertação e fala assim, mas pastor, precisa desse show todo de capeta? Essa pergunta quem me fez uma vez foi o pastor Luciano Subirá. Eu fui pregar na igreja onde ele congregava e fazia, ele não era pastor, não existia alcance ainda. E eu fui pregar e lá foi aquele furdunço em Guarapuava. Era demônio gritando, gente vomitando, e foi uma loucura. E à noite eu fui dormir na casa dele, né? E de noite ele perguntou assim,
A pergunta dele, essas respostas são clássicas e eu esqueço que eu dou essas respostas para as pessoas. Então, se eu já te dei uma má resposta, me perdoe. Não foi com a intenção de te ofender. Né? Vou pegar aqui a esposa do pastor Hermes. O pastor Hermes hoje é o pastor presidente das videiras aqui do sul do país. A esposa dele, na primeira vez que eu fui ministrar na libertação, eu estou ministrando libertação, caiu uma pessoa endemoniada, e a esposa dele vai lá ministrar, e não sei o que aconteceu lá. Ela, pastor, não quer sair. Ela disse que eu olhei para ela fala brincando hoje, né? Ela disse que eu olhei para ela e falei, se vira que você não é quadrada. O pastor Luciano me conta que eu dei essa resposta para ele, que ele chegou para mim e disse, para que esse show todo desses bichos gritando e tal? E eu falei, ele disse que eu falei isso para ele, eu não me lembro. Quer dizer que o que você faz é manifestação do poder, e o que eu faço é show. Por que o que eu faço também não é manifestação de poder? Mas para que demônio tem que sair gritando? Pergunta para Jesus, porque com ele acontecia a mesma coisa. Os demônios saíam gritando, caindo, babando, vomitando. Aqui em Filipe era a mesma coisa. E o escritor de Atos, Lucas, está falando que os demônios saíam gritando, convulsionando e babando do mesmo jeito. Então, eu não faço nada novo. As coisas, nada que está acontecendo comigo é nova. Mas o interessante é que já havia, até mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, escuta bem o que eu vou te falar, já havia rituais para se expulsar demônios. Só que esses rituais eram longos, cansativos e nem sempre efetivos. Nem sempre tinham um bom resultado. O que fez com que as pessoas parassem para ouvir Jesus? Está escrito, ele fala como quem tem autoridade. E outra, os demônios se submetem à palavra dele, só com uma palavra. Eles estão impressionados, por quê? Porque Jesus só dizia assim, sai dele, espírito imundo, e o demônio saía. Eles levavam semanas e o demônio não saía. E ele diz, ele só com a palavra, ele está expulsando o demônio. Quando eu disse que milagres e um ministério de poder vai suscitar inimigos, é porque eles vão te chamar de endemoniado, você que expulsa demônio. Porque quando eles viram Jesus mandando demônio embora, vai embora, não tinha ritual nenhum, nada. E esses demônios saíam, os caras que levavam semanas, olharam e disseram, não, peraí, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que estão saindo? Porque ele tem um acordo com os demônios. Ele expulsa pelo maioral dos demônios. Quer dizer, vai ter inimigo. Seu ministério vai ter inimigo. Não pense que só vai ter aplausos. Vai ter pedras também. Tá certo? Mas Filipe, os sinais acompanhavam o ministério de Filipe. Outra coisa, quando eu falo sobre os sinais que acompanhavam a pregação de Filipe, era que havia curas. Quando você vê no livro de Coríntios os dons sendo mencionados, você não vai ver dizendo que existe o dom de cura. Você vai ver dizendo que existe os dons ou dom de curas, dons de curas. Ou às vezes o ministério, o pessoal que estuda isso aqui, esse texto fala que o que seguiu Filipe? O ministério para curar paralítico e coxo. Você só vai ver esse tipo de cura no ministério de Filipe. Mas isso fez com que as pessoas parassem e ficassem vidradas, porque esse cara tem autoridade. Olha só os demônios indo embora, e era gente do meio deles. Olha como os coxos estão andando. O que vai diferenciar a nossa pregação da pregação de muitas outras religiões? O poder de Deus. O poder de Deus. Os milagres que seguem a nossa pregação é como se Deus estivesse assinando embaixo, dizendo, ele está falando a verdade, ele está falando a verdade. Você vai ver isso no livro de Atos, quando eles oraram e disseram, Senhor, confirma a nossa pregação com sinais e prodígios. E Lucas escreve que os sinais vinham para poder atestar a pregação dos apóstolos. Então, irmãos,
nós não podemos extinguir ou não podemos menosprezar os dons de cura ou os dons de poder da nossa pregação. Quando nós tiramos fora a manifestação do poder da nossa pregação, nós nos tornamos só mais um produto religioso no mercado. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter só com palavras persuasivas, mas com a manifestação do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, com a manifestação do poder de Deus e a pregação no poder de Deus, que aí é duas coisas diferentes. É a exposição filosófica e racional do Evangelho e a pregação na unção, na graça, no poder. É duas coisas diferentes. E infelizmente a gente tem muito hoje, muita exposição intelectual, boa. Assim, nós temos expositores bíblicos hoje com uma profundidade tremenda. Mas quando você quer tocar na unção, você fica meio que no limbo, né, pastor Valdomiro? Você vai, mas cadê? Porque nós somos filhos do fogo. Nós somos filhos do fogo. Nós somos filhos do poder de Deus, nós somos filhos da unção, nós somos movidos pela unção, nós somos movidos pelo milagre, nós somos filhos da intimidade, nós gostamos da intimidade. Eu não estou aqui colocando como periférico uma boa exposição bíblica, de jeito nenhum. Eu amo uma boa exposição bíblica, mas eu amo a unção. Quando essas duas coisas estão juntas, glória a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos entender que o evangelho que nós pregamos não pode ser um evangelho só convincente, de forma racional. O poder de Deus tem que nos seguir, senão nós nos tornamos só mais um pregador de uma religião. E aí entra meio que, vamos pegar aqui a sessão de descarrego do pastor Getúlio. Ali naquela rua ali do Condor, antes ali, fica ali uns testemunhos de Jeová parados vendendo uns livrinhos. Toda vez que eu passo ali, que o semáforo fecha, eu fico olhando para eles, aí fico olhando. Aí está lá um senhor bem vestido, com os livrinhos, vendendo os livrinhos. E aí aquilo ali mexe comigo. Eu digo, meu Deus. A primeira vez eu disse assim para mim, meu Deus, será que eu sou só isso? Um representante de mais uma religião, das milhares que existem? Aí eu fico olhando, quem olha para mim acha que eu estou criticando. Não, eu estou me criticando. Eu digo para mim, eu não posso ser mais isso, não é possível. Será que eu fui enganado por uma religião? Será que eu sou só mais um religioso? É só isso que eu sou? Do espírito aventureiro que eu tenho, do agressivo que eu sou, eu me tornei só mais um pregador de uma filosofia religiosa dentre as milhares. Aí toda vez que eu passo, eu fico olhando e eu digo, não sou isso, não sou isso. A palavra que eu prego é a palavra da verdade. E sobre isso, eu quero deixar uma coisa bem clara. O evangelho que a nós foi confiado é o evangelho de Cristo. Não existe como relativizar isso. Essa é a única palavra que não se relativiza, que não se muda. Só existe um caminho para se chegar a Deus e se chegar para ser salvo. É o evangelho que nos foi confiado, para mim e para você. Agora, quando as pessoas, elas olham e elas veem a manifestação do poder, elas param para te ouvir. Mas quando você é só mais um religioso, a religião mata. A religião, ela é legalista, ela é fria. A religião, ela é apática. Ela é tão inflexível que ela chega a ser apática. Ela não está nem aí para você.
O evangelho que nós pregamos, ele não conforta a pessoa para passar, simplesmente para poder, um melzinho na boca dela, para ela poder passar essa vida sofrida. De jeito nenhum. O que nós pregamos é a palavra da verdade. Entenda bem, não existe outra forma de se chegar a Deus para a salvação, a não ser através deste evangelho. Amém? Eu tenho medo, quando eu falo isso, de crentes ficarem ofendidos comigo. E dizer, não, pastor, espera aí, não é bem assim. Como não é bem assim? Só existe um caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus não tinha medo de comprar essa briga com ninguém. Ele não tinha medo, por um tempo ele ocultou quem ele era, por causa da cruz que ele haveria de enfrentar. Mas o que nós temos agora? Jesus ele tá falando de claramente quem ele é. Ele diz, eu sou o caminho. Eu não sou mais um Buda, um Maomé, como o Maomé foi um profeta para os muçulmanos, Buda foi um profeta. Não, Jesus diz, eu sou. Só que ele não é um profeta, ele diz, eu sou Deus. Essa é a loucura do evangelho. Ele chega e diz, fui eu que criei tudo isso aqui. Alguém olha e diz, espera aí, mas você não é filho de Maria, de José o carpinteiro, e seus irmãos e suas... Como você que criou tudo isso? E ele está pregando e está confrontando as pessoas, e alguém diz, tu te fazes maior do que nosso pai Abraão. Ele diz, vocês estão por fora. Antes de Abraão eu era. Essa é a palavra do evangelho. Agora, muitas vezes, o que a gente vê? Pessoas pregando, e a pregação dessa pessoa é totalmente seca, despida da unção. E o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer na sua vida, né, no meio dessa geração, onde tantas religiões são oferecidas. Escuta, a pessoa vai na congregação, numa outra igreja, que diz, essa igreja aqui é a melhor. Não, aqui Jesus não é Deus não, Jesus era um anjo por nome de Rafael, e de fato é o que eles falam, que se fez carne. Você vai numa outra que diz, não, aqui a gente não crê na Trindade não, aqui essa igreja é boa. Aqui não tem a confusão da Trindade não. Aí você vai numa outra que diz, não, aqui é melhor ainda, porque aqui você não precisa pagar a mensalidade que você paga lá na sua igreja não, aqui é melhor. Aqui você vai economizar uma verbazinha. Aí você vem aqui e nos ouve pregar, e você diz, meu Deus, se o seu coração não arder com o fogo da pregação, e começar a queimar dentro de você algo, peraí, o que esse cara está falando está ardendo dentro de mim, tem alguma coisa diferente na pregação dele e das demais religiões, está ardendo, meu coração está ardendo, enquanto ele prega, meu coração está sendo incendiado. Quando a Bíblia dizia, que o pessoal dizia, ele prega como quem tem autoridade, porque alguma coisa estava acontecendo dentro dele, e para confrontar os religiosos, baixam um sujeito coxo na frente de Jesus, numa casa lotada e cheia de críticos e espiões, que estava ali para poder caçar uma ocasião contra Jesus. Jesus olha para aquele coxo, ele está querendo caçar briga. Na verdade, me perdoe eu tentar contextualizar, ele vai caçar briga aqui. Ele olha para o paralítico e diz, filho, perdoados são os teus pecados. E ele não fala baixo. Ele fala alto. Por quê? As pessoas ouvem. Aí pronto. Ele podia ter saltado essa frase, irmão. Não podia? Podia, pastor Valdomiro. Ele podia ter saltado e falado, levanta e anda. Mas ele para e ele diz, filho, perdoados são os seus pecados. Os fariseus estavam ali, rapaz. O espião estava ali. Aí alguém diz, mas aí tu te fazes igual a Deus. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ele olha para os caras e diz assim, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer, toma o teu leito e levanta? Evidente que era perdoar os pecados.
tomar o leito e levantar seria mais fácil, porque o perdão dos pecados estava condicionado à cruz que ele iria encarar no futuro. O cara levanta, pega a caminha dele e vai embora andando. Pô, todo mundo calou a boca. Falou, peraí. Peraí, tem alguma coisa estranha, tá diferente ele. E aí, lá vem os inimigos da unção. A gente precisa matar esse homem, porque esse homem está causando confusão na nossa pregação. Eu preciso entender que o evangelho que eu prego precisa ser seguido com sinais. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já estou terminando. Deus quer fazer algo sobrenatural na igreja dessa geração. Você quer que eu te dê 2 motivos? Primeiro, olha a escassez de milagre na igreja evangélica brasileira. Procura. Não tem. Tem poucos. Eu ainda peguei, deixa eu falar para vocês, eu ainda peguei o finalzinho do avivamento do século XVIII. Eu peguei o finalzinho e eu vi coisas que me deixaram espantado. Irmãos, não tinha como você falar que o cara estava fingindo. Não tinha. Vamos pegar um pregador que estava pregando no Ibirapuera, em São Paulo, e ele estava sendo transmitido para todas as capitais do Brasil, num telão. Nilson Nelson, lá em Brasília, um ginásio lotado. E ele pregando lá em São Paulo. E o telão lá no Nilson Nelson. O centro do ginásio era reservado só para doentes. E quem não era doente ficava na arquibancada. Porque estava lá porque queria ouvir a palavra. Esse homem, ele era um dos remanescentes do avivamento do século XVIII. Guarda o que eu estou falando para vocês aqui. Lá do Ibirapuera, quando eu vi aquele tanto de doente e passava por mim cadeira de roda, irmãos, diante de Deus que eu estou falando para vocês, gente paralítico, com a perninha dessa grossura aqui, ó. Paralítico, surdo, que era levado pela família, cego levado pela família. Aí, o que o bonitão aqui fez? Eu falei, fico fora não, eu quero ir lá para o meio. Eu quero ver se isso acontece, se acontece mesmo, porque né, tem muito charlatanismo, mas só entra doente. O que eu fiz? Pastor, não acredito. Você não vai acreditar numa porção de coisa que eu faço. Numa porção de coisa que eu vivo. Irmão, ó. E entrei para o meio dos doentes. E fiquei lá. Aí esse cara começou a pregar. Você está rindo? E esse cara começou a pregar lá de São Paulo. Começou a pregar e deu uma palavra e tal. De repente ele falou, agora eu vou orar por cura. Agora eu vou orar por cura. Irmãos, esse homem começou a orar em São Paulo. E a gente estava assistindo ele pelo telão, ao vivo. Quando esse cara falou, agora em nome de Jesus. Tudo por tradução, tudo por tradução. Eu ordeno que os paralíticos se levantem agora da cadeira de roda. Irmãos, quando eu vi aqueles caras, aqueles paralíticos levantando e começar a andar, irmãos, aí acabou. Acabou. Se aquele homem tira a oferta e pede a roupa, a cueca eu dava. Entendeu? Eu dava, não tinha jeito. E ele começou a declarar agora, surdos ouçam. E eu ouvi surdo, mudo, começar a correr dentro do ginásio, gritando feito louco. A família correndo atrás, segurando o cara estava curado, De repente esse homem vai e faz o apelo. Até crente vai na frente aceitar Jesus. O poder dos sinais seguiu os apóstolos. O apóstolo Paulo, quando você lê as 2 epístolas aos Tessalonicenses, aquela igreja que o apóstolo Paulo chama de igreja modelo, para toda a província da Macedônia, a província romana Macedônia, aquela igreja foi fundada em 21 dias só. O apóstolo Paulo só ficou 21 dias em Tessalônica, porque ele foi obrigado a sair de lá. Em 21 dias, por causa da unção na vida de Paulo e por causa dos sinais que seguiam Paulo, ele estabelece sua igreja. Amém? Estou caminhando para terminar, segura aí. O Getúlio
vocês estão vendo, eu sou fominha. Eu busco muito ministério de dons. Eu busco muito dons. Busco muito. Oração. Eu não sei se às vezes Deus fala... Não, Deus nunca falou para mim, para. Né? Ele já falou, dá um tempo. Né? Mas para não. Mas aí o que me acontece, pastor Valdemiro, pastor Leandro? Esses dias eu orando ao Senhor, e Senhor, o Senhor sabe o evangelho que eu quero pregar, o Senhor sabe o que eu quero viver, eu quero deixar tudo no altar, porque eu venho de uma canção antiga, que diz assim, só então hás de ver, quando tudo deixares no altar. Sabe, aquela renúncia. E aí eu estou, Senhor, eu quero. E de repente bateu um cansaço. Eu falei, será que eu não estou perturbando Deus com esse negócio de eu quero poder, eu quero autoridade, eu quero unção? Aí foi eu e Elda para a igreja agora, estou falando, não tem 15 dias. E eu estava lá quietinho, mas por dentro sempre esse fogo aqui ardendo, o tempo inteiro o fogo ardendo. Né? E eu estou olhando e eu vou dar um tempo. Quem passa na minha frente? Pastor Batista. E quem conhece o Batista sabe que o Batista é profeta. Com aquele jeitão, aquela voz de radialista, nega, né? Nega. Aí, Batista passa na minha frente, se coçou, eu vi que ele se coçou, aí ele voltou, aí ele dobrou o joelho na frente de eu e da Elda, ele olhou para mim e falou, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, fala, profeta. Entrega o manto, profeta. Eu brinco com ele, falei, entrega o manto, profeta. Ele disse, não pare. Opa, Deus está falando então, continua que eu vou acabar te respondendo. Continua. Ele falou outras coisas, está gravado, mas ele diz, não pare. Eu não posso parar. Eu não vou ser só um pregador de uma religião. Eu não aceito isso. Eu não nasci para isso. Por que eu ficava com a cara atolada dentro do centro de macumba quando eu era ímpio? Porque eu queria ver. Eu queria ver o que acontecia lá. Eu vibrava com tudo que acontecia lá. Era um chamado, uma atração por coisas espirituais que eu tinha, que me levou lá para dentro, que levou minha família. Então era também que ligado ao DNA da minha casa, gostar do sobrenatural. E agora eu encontro Jesus, eu vou parar aqui e me tornar um religioso? Não, eu quero unção de Deus na minha vida. Eu quero que os sinais me sigam. E qual a renúncia que Deus pedir, eu farei para viver aquilo que eu tanto amo. Amém? Mas, uma segunda arma que fez com que o Evangelho se tornasse aceito em Samaria. Vidas transformadas. Isso aí, irmãos, marcou aquele povo. Marcou uma mulher como aquela do poço de Jacó, transformada, aquela mulher sacudiu Samaria. Irmãos, o eunuco que Filipe vai pregar para ele, aquele homem pregou o evangelho para toda a Etiópia. Então, não há sinais de prodígios ou poder de evangelho que possa substituir o poder de uma pessoa que foi transformada, que teve a vida transformada por Jesus. A melhor forma de se pregar o evangelho, presta atenção, eu não estou colocando os sinais e prodígios como algo secundário também não. Mas a melhor forma de se pregar o evangelho é vida transformada. Com certeza, irmãos, você deve ter sido amigo de alguém que foi transformado pelo poder do evangelho que chamou sua atenção. Com certeza você deve ter andado com alguém que você viu que essa pessoa era diferente. Ela é diferente. Essa pessoa, não sei, tem alguma coisa estranha nela. Mas é gostoso, o que tem de estranho nela é muito bom, que está chamando minha atenção. Então,
eu vou terminar ligando os pontos. Talvez a ausência de sinais e prodígios se deva à ausência de transformação de vidas, da minha, porque Deus jamais vai confiar o poder dele na mão de uma pessoa que não foi transformada, porque isso vai gerar uma anomalia. Pessoas vão vir para poder ouvir o Evangelho, vão crer vendo os sinais e prodígios, mas elas não vão ter um referencial para poder seguir a vida dessa pessoa. Isso causou um problema na igreja evangélica. O que aconteceu? Pessoas que vinham para cá e pregavam na unção, e pregavam no poder. Depois a gente tinha que vir aqui e falar: irmãos, olha, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu trouxe um sujeito aqui, ele é um adúltero. Ele é um adúltero. Isso gerou muito escândalo para a igreja evangélica. Então a gente teve que inventar desculpas. Não, nem todo mundo é igual, a gente dizia. A gente teve que sair limpando a sujeira que a pessoa fazia. Então, por isso que eu comecei falando, às vezes, eu não vou dizer que a gente falha, mas a comunidade Alcance, ela examina a vida da pessoa de cabo a rabo antes de trazer ela para pregar aqui. Porque a gente teve muito problema com isso. Então, o Evangelho, para ser efetivo na vida de outras pessoas, tem que ser seguido por sinais. O nosso Evangelho não consiste só em palavras persuasivas, palavras bonitas, mas na manifestação do poder. Que poder é esse? O poder para expulsar demônios, o poder para curar doenças, mas também o poder para transformar vidas. Vidas. E quantas pessoas que estão aqui hoje, que como eu, eram improváveis. Improváveis. Talvez eu não sei você, mas eu era o ovelha negra da família. Improvável. Eu era escuta bem o que eu estou falando, não estou forçando a barra. Eu era um improvável. O meu irmão, para quem eu dei meu rim, se a gente passasse na mesma rua, ele tinha tanta vergonha de mim que ele virava o rosto para não me cumprimentar. Minha mãe um dia chegou para mim e disse: meu filho, qualquer dia você vai chegar em casa e vai me encontrar morta, eu vou me matar por sua causa. Esse era o Getúlio. Quando eu estou adorando, eu levanto a mão e digo: meu Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu um nome. Obrigado porque o Senhor me deu um destino. Obrigado porque o Senhor me deu um ministério. Obrigado porque eu carrego uma unção. Porque, irmãos, eu não tinha nada. Então, quando eu comecei a pregar o Evangelho no lugar onde eu morava, as pessoas: oxe, é você mesmo? Sério? Eu chego na cidade onde eu ia, no terreiro de Macumba, lá de um pai de santo, e eu era fiel. Você acha ruim dar oferta? Trazer oferta aqui? Vai no terreiro de Macumba e leva a chapinha para a entidade beber, para você ver. O que ele vai fazer com vinho chapinha? Se ele não vai derramar na sua cabeça. Você leva vinho bom para o preto velho. Preto velho não gosta de vinho ruim, não. E Pombagira também não gosta de champanhe, de cidra, não, viu? Charuto cubano, de preferência. Eu ia todas as vezes. Aí eu chego, agora eu estou crente, passei 6 meses fora da cidade, irmão, eu estava que era fogo puro, e eu encontrei a vida, eu estava morto e vivi, eu estava com fome e prepararam uma mesa, eu estava com sede e me deram, não foi uma água, mas me deram um manancial para mim. Então isso, eu estava aleluiado, eu estava orando, literalmente, não é brincadeira, eu orava por gato na rua. Se eu pegasse um gato morto, eu orava para ele ressuscitar. Nunca ressuscitei gato. Irmãos, orei por passarinho, orei por gato. Eu estava louco, o Evangelho me deixou doidão, mas doidão assim. E aí eu estou passando na cidade que era uma quebrada. Se vocês acham que Piraquara tem lugar perigoso, vocês não sabem onde eu me converti. Lá vem a filha, uma mãe pequena de santo, que ia no terreiro que eu ia, que era filha do pai de santo. Quando a gente se cruzou, ela parou na minha frente. Ela falou: Getúlio? Eu falei: sim, sou eu. Ela fez assim. Mas tem alguma coisa diferente com você.
Eu disse, é porque agora eu sou crente. Transformação. As pessoas eram impactadas. Quando eu parava para pregar, eles sabiam quem eu era e sabiam agora no que eu fui transformado. Então, eu termino dizendo, a sua vida fala muito alto. Muito alto. Cuide da sua vida, porque ela é a maior exposição do Evangelho do poder de Deus. Você agora é vitrine. Não, pastor, não era isso que eu queria. É isso mesmo. Você agora é vitrine. Você quer ver como... Deixa um crente fazer safadeza que você vai ver como torna difícil a pregação do Evangelho. Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, ele diz, não, conheço uns crentes safados. Tem o meu vizinho lá que eu estou com talão de cheque. Todinho que voltou. Todo crente é picareta, porque as pessoas costumam generalizar, né? Eles não pegam um com bom exemplo e diz todo crente é gente boa. Eles pegam um com mau exemplo e diz todo crente é safado. Deixa Deus usar a sua vida para pregar o Evangelho. Deixa Deus usar o seu casamento para pregar o Evangelho. Deixa Deus usar a sua vida para falar de Jesus para os vizinhos. Deixa Deus usar você, a transformação. Deixa a sua luz brilhar. Jesus diz, não se acende um candeeiro e se coloca debaixo da mesa. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Deixa Deus usar você. Pastor, ora por mim, porque... pastor, vou mudar daquele lugar, não é possível. Possível. Pastor, tem uma macumbeira do meu lado, do outro lado tem um boteco. Pastor, o atabaque, quando para o atabaque, começa o garçom aqui na mesa do bar, do lado, aqui, o cara vai cantar música do Fuscão Preto do lado. Pastor, quando os B param de cantar, boate azul, começa o atabaque de novo. Pastor, me tira daquele lugar. Onde você quer? Você quer morar numa cidade evangélica? Para que esse acúmulo de luz? Se a luz não brilhar, para que serve? Se o sal não salgar, para que serve? Você um dia não disse, meu Deus, aleluia, naquele mistério seu, né? Manto, meu Deus, me usa como trombeta, como chofar, né? Eu quero ser o chofar. Deus falou, então beleza, espera aí que eu vou te plantar num lugar ali que você... fogo puro, te colocou lá nesse lugar onde você está morando. E agora você está dizendo, meu Deus, aqui não, aqui não, aqui não. Irmão, brilha. Eu tenho tanto testemunho para contar que não dá vontade nem de parar. Brasília tinha um grande prostíbulo. Não era um prostíbulo, era uma cidade por nome de Posto 7. O Posto 7 era uma cidade, literalmente, formada só por casas de prostituição. Só, não tinha outra. Qualquer lugar que você entrasse, você estava dentro de um puteiro. Entendeu? Não tinha, me perdoe, a palavra puteiro é baixa. Né? Você estava numa zona de baixa meretriz. É mais educado, né? É mais educado. Mas essa era sério, era farra. Uma irmã, muitos anos atrás, Deus pegou ela da casa dela, cidade dela, e plantou ela dentro da cidade de uma zona de baixa meretriz. Qual o nome da cidade hoje? Morada Nobre. Porque alguém aceitou. É o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Pastor, onde eu moro só tem treva. Os dias estão contados, porque você chegou. Pastor, eu moro num lugar podre demais. Pois Deus vai mudar a história, porque você está lá. Amém? Pastor, minha família não tomou adesão com Cristo ainda, mas vai tomar, porque você começou uma grande obra. Fala aí, Natan. E os sinais vão seguir você. Começa a orar por doente, começa a expulsar demônio, vai lá, faz, não, mas eu vou ligar para o senhor, não vou te atender não vou te atender, se vira, Fala aí rapidinho. se vira que você não é quadrado, entendeu? Vai lá,
põe a mão, expulsa. Pastor, mas se não sair, expulsa, não sei. Se não sair na unção, sai no braço, sabe? Você sai no cansaço, mas vai lá e faz. Ora pelos enfermos, mas se morrer, não tem nada a perder. Mas você tem que fazer alguma coisa. E acredite, você não está só. Jesus diz: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Você e ele é a maioria. Amém? Eu quero orar por você, só que nós vamos fazer diferente. Eu sei que talvez a minha proposta seja um pouco indecente, mas a mesma sede que arde no meu coração, de viver um evangelho de poder, me inquieta, literalmente me inquieta. Novo convertidos, meus amigos diziam assim: não peça o Getúlio para orar pela refeição não, que esfria. Não deixa ele orar pela comida não, que esfria. Porque eu começo a ser obrigado por esse pão. Meu Deus, a mesma fome que eu tenho desse pão, tem do teu poder, da tua unção, e a comida está esfriando. Senhor, manda teu fogo, queima a gente. E você sabe, inquieta. Mas o céu é desse pessoal. É desse pessoal. Pastor, eu quero fazer parte dessa fileira de fominha, de poder e de unção. Vem à frente, eu quero pôr a mão na sua cabeça. Pode vir, eu quero orar por você. Eu quero liberar fogo, eu quero liberar autoridade sobre a sua vida. Eu quero liberar autoridade para você expulsar demônio. Pastor, o senhor crê mesmo em transmissão de unção? Creio sim, pode vir aqui na frente. Pode vir. Pastor, eu sei que Deus me chamou para o ministério, mas eu não estou satisfeito com o nível de unção que eu tenho. Vem aqui. Não tem lugar melhor para você estar. Vem aqui. Pastor, eu tenho chamado para ser político. Eu estou sentindo uma inclinação muito grande para entrar na política. Vem aqui que eu quero orar por você, para você entrar na política pegando fogo, incendiado. Não tenha medo não. Pode vir aqui. Espírito Santo. Oh Espírito Santo, batismo com fogo. Vem com teu fogo outra vez. O Senhor veio um dia sobre a igreja com fogo, e o Senhor incendiou teu povo num nível extraordinário. E essa terra foi palco da manifestação da tua glória. E para os doentes que só restava o consolo da morte, o Senhor deu o dom da ressurreição, da cura. E para aqueles que estavam cativos de Satanás, presos por maldições e pragas e pestes, pessoas que eram habitação de demônios, o Senhor levantou homens para expulsar demônios. Oh Espírito Santo, nessa noite, meu Deus, eu oro por Piraquara, eu oro por essa cidade. O Senhor desejou tomar Piraquara, o Senhor ama Piraquara, o Senhor tem um chamado para Piraquara, e para isso o Senhor arregimentou homens e mulheres, e preparou homens e mulheres para virem morar aqui. Quantas pessoas, e meu Deus, eu ouço falar que quando dividiram Piais de Piraquara, a parte nobre foi tirada para Piais. Mas o Senhor plantou igrejas aqui, o Senhor trouxe famílias para cá, o Senhor trouxe homens e mulheres para cá, para poder mudar a história de Piraquara. E Senhor, esse povo está aqui na frente agora, casais estão aqui na frente agora. Incendeia de novo, faz arder o fogo pentecostal novamente, vem com teu fogo, confirma o evangelho de poder, entrega, confia, outorga, Senhor, unção para esse povo. Movendo entre nós, te adorarei. Eu quero que você
ora, ora, ora e começa a dizer: meu Deus, nos dá autoridade. Meu Deus, nos dá autoridade. Batiza, Senhor, batiza com fogo nessa noite. Batiza com fogo nessa noite. Renova com fogo nessa noite. Batiza com fogo nessa noite. Olha a sede do coração desse homem. Olha a sede do coração dessa mulher. Incendeia de novo, como o Senhor fez a primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Começa um grande incêndio aqui em Piraquara, a começar da vida desse profeta, dessa profeta, desse homem, dessa mulher. Oh Espírito Santo, vem agora, 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 incendeia, 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 suscita uma sede indescritível, suscita uma sede indescritível. Batiza o teu povo com fogo de novo. Batiza o teu povo com fogo de novo. Batiza-nos com fogo outra vez. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é. Vai baixinho um pouquinho. Eu quero que a igreja ore. Isso, isso. Fala para ele assim: eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Você que sabe no corpo, na carne, o que eu estou falando, porque você já ardeu em fogo um dia, você já andou no fogo um dia, você já andou na ousadia um dia. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Coloca um som de fogo na cabeça deles. Coloca um som de fogo na cabeça deles agora. Agora. Oh. Oh. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres está aqui. Deus de milagres está aqui. Esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. Eu abençoo tua igreja, Senhor, nessa noite. Que essas pessoas saiam daqui marcadas pela sede. Marcadas pela sede. E que onde meu irmão e a minha irmã passar, fiquem marcas do céu. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Leandro, me perdoe ter passado o horário. Aleluia! Quem foi abençoado pela vida do pastor Getúlio? Obrigado, pastorzão. Amém? Você foi abençoado pela vida do pastor Getúlio? Né? Então, a pastora Elda vai estar lá ao fundo, lá, né? Se você deseja adquirir os e-books, né, do pastor Getúlio, você pode conversar com ela lá, você pode, né, tirar as informações, mas não deixe, irmão, não deixe, né? São conteúdos que vão abençoar demais a sua vida, né? Hoje, pastor, nós somos mais uma vez abençoados. E eu vou te falar, pastor, eu podia ficar umas 5, 6 horas escutando o pastor falar hoje ali. Que bênção, uma bênção demais. Amém? Amém? Irmão, só um último recado antes de nós encerrarmos. No próximo domingo, eu esqueci de falar isso, né, nós teremos aqui mais um irmão abençoado, pastor Daniel, né, da Alcance de Joinville. Não sei se vai ser colocado aqui, né, encerrando o mês de janeiro, né, o pastor Daniel, ele caminha muito também, né, na área profética. Então, né, vai estar conosco aqui no próximo domingo, né, você está convidado, intimado a estar conosco aqui, vai ser uma benção, amém? Feche seus olhos, vamos encerrar. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo que o Senhor proporcionou às nossas vidas hoje. Fomos ricamente abençoados aqui, Senhor. Pai, abençoa a vida do pastor Getúlio, da pastora Elda. Como nós, Pai, não temos palavras para descrever, Pai, o quanto a vida do pastor Getúlio tem nos abençoado, Senhor. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor, né, nos escolheu, Pai, nos abençoou esse lugar, essa cidade, Pai, essa igreja, para ser abençoado, Pai, ministrado pelo Senhor. Deus, nós somos gratos. Abençoa cada irmão aqui, Pai, cada família aqui representada. Que o milagre do Senhor venha sobre cada um. Que seja uma semana de bênção, Senhor, de provisão no andar no sobrenatural. Nós cremos nisso, Senhor. Abençoa cada um aqui, Pai, que nós possamos ter experiências mais e mais sobrenaturais contigo, Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para tudo sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, né? Nós, os pastores aqui, estamos à disposição para te auxiliar no que você precisar, amém? Deus abençoe.